Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 22, onde nós estaremos estudando os fundamentos da eletrodinâmica 2 dos circuitos elétricos. Então, a partir da página 37, na verdade 38, a gente começa aí a falar sobre esses fundamentos. Basicamente, gente, nesse capítulo 22, a gente vai estar estudando os circuitos elétricos. Então, o que a gente tem aí nós vamos estar estudando aí, basicamente são os elementos que a gente encontra no circuito, como que a gente pode estar associando esses elementos no circuito, né? Resistores, geradores, esses dispositivos que a gente já viu aí, né, que a gente já vem estudando. Nós vamos estar vendo isso agora dentro dos circuitos. Então eu vou tentar fazer uma aula bem rápida aqui hoje, falando um pouquinho sobre os principais elementos que a gente encontra, né, que é a parte inicial do nosso capítulo, e depois a associação de resistores apenas. A associação de geradores eu vou deixar para uma próxima aula. Então, o objetivo é a gente falar na associação de resistores. Então vamos lá, página 38, aí a gente encontra, né, o início, né, a partir da página 38 a gente começa a discutir então ele. Bom, a princípio ele traz aí os componentes básicos de um circuito, né? Então, a gente sabe que nós lidamos aí com circuitos elétricos o tempo todo no nosso dia a dia, né? Dentro da nossa casa, né? A gente tem os circuitos que alimentam os equipamentos que estão ligados. No nosso celular a gente tem circuitos elétricos, computadores, televisão. Então, os circuitos elétricos eles estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. Mas quais que seriam então os principais elementos de um circuito? Primeiramente, nós temos a fonte de energia, que é o gerador, como a gente já falou. É a bateria que vai alimentar o nosso circuito. Então aqui a gente tem um circuito simples com a bateria e uma lâmpada, né? Aqui seria a fonte de energia, o gerador, estabelecendo uma corrente elétrica I, que vai alimentar essa lâmpada. E aqui do lado direito a representação esquemática desse circuito, né? Eu tenho aqui o geradorzinho representado, os dois tracinhos representando os polos dele, tracinho menor polo negativo, tracinho maior polo positivo. Esse gerador estabelece uma diferença de potencial U, né, que vai fazer surgir uma corrente elétrica que vai alimentar essa resistência, que no caso aqui é a nossa lâmpada. Então a corrente circula aqui dentro, né? Corrente convencional sairia do polo positivo, chegaria no polo negativo, fica circulando ali. Daí o nome circuito elétrico. Então a fonte de energia seria um dos dispositivos dessa fonte com a sua força eletromotriz, né, a gente chama aí de, representa pela letra Epsilon, pode encontrar abreviado dessa forma, FEM. A gente pode também ter ligado no circuito as chaves ou interruptores, como o próprio nome já fala, servem para interromper a passagem de corrente. O apagador que a gente tem dentro da nossa casa é um interruptor, né, quando a gente aperta ele ali, liga ou desliga, a gente está fechando ou abrindo o circuito. Então, a chave no interruptor tem a finalidade de abrir, como está aqui, ó, e aí impede a passagem de corrente, ou quando ele fecha, a corrente volta a circular através do circuito normalmente. Tá? Então, o circuito aberto, a lâmpada está apagada, não tem passagem de corrente. Circuito fechado, a lâmpada está acesa, a corrente circula normalmente. O reostato é um dispositivo que é associado quando a gente quer alterar o valor da corrente, porque esse reostato, na verdade, é um dispositivo de resistência variável. A gente consegue ajustar a resistência de acordo com a necessidade. Se eu ajusto a resistência, automaticamente eu estou ajustando a corrente. Então, o reostato é esse dispositivo de resistência variável que vai ser utilizado, vai ser empregado para a gente alterar a corrente em um determinado trecho do circuito. Fusível são equipamentos de proteção, né, que são pecinhas que a gente utiliza ali para regular a entrada de corrente. Quando a corrente ultrapassa um determinado valor, o fusível queima, né, alguma coisa do tipo, para impedir que uma corrente mais elevada entre dentro daquele circuito e possa trazer prejuízos, queimar alguma coisa ali. Aqui tem alguns esquemas, algumas fotos, né, alguns modelos de fusível. Esses são os mais comuns que a gente encontra por aí. Então, esses são alguns elementos que a gente pode estar associando no nosso circuito. Não são os únicos, né? Mas os principais que a gente vai estar falando aí, né? Os fusíveis, os reostatos, os resistores, os geradores, tá bom? Bom, o que a gente vai ver agora, então, é a associação desses componentes elétricos num circuito qualquer. Tá? Por que a gente faz essa associação? Num circuito,
Às vezes a gente precisa que uma parte dele seja percorrido por um determinado valor de corrente e outra parte por um valor diferente de corrente. Então, para conseguir esses valores de correntes diferentes dentro de um mesmo circuito, a gente precisa associar esses equipamentos para conseguir esse objetivo. Aqui na foto aqui do lado direito, a gente tem um esquema de um circuito com várias pecinhas, né, associadas. A gente pode ver alguns resistores aqui no canto. Olha, né? Então a gente tem várias pecinhas, capacitores, várias pecinhas ligadas aqui para se conseguir esse efeito. E aqui, basicamente, a gente vai estar estudando a associação de dois tipos de componentes, os resistores e os geradores. Então a gente vai ver como proceder, né, como fazer a associação desses dois tipos de componentes. Nessa aula de hoje, como eu disse lá no início, vou falar para vocês sobre a associação de resistores. Bom, os resistores, aqui tem uma imagem, né, que mostra num circuito vários resistores ligados, né? Então, como que a gente vai estar fazendo essa ligação, de que forma que isso pode ser feito para se conseguir o efeito desejado, que é aumentar ou diminuir a corrente dentro de um ramo do circuito? Bom, na verdade, os nossos resistores eles podem ser associados de três formas diferentes. A gente pode ter a chamada associação em série, a associação em paralelo e a associação mista. Tá? Eu vou focar aqui com vocês nas principais características de cada uma dessas associações. Tá? É isso que nos interessa, é isso que a gente vai utilizar na associação ou na resolução dos nossos exercícios. Então vamos falar, aqui a gente tem algumas montagens, tá vendo? Né? Aqui uma montagem simples, né? duas baterias e uma lâmpada. Aqui essas mesmas duas baterias alimentam duas lâmpadas, mas ligadas de forma diferente. Observem que nesse esquema aqui da esquerda, a corrente só tem um caminho possível para passar, né, para seguir, para fechar o circuito. Ela sai de um polo da bateria, para chegar no outro ela só tem um caminho possível. Conforme a gente já falou, quando nós estávamos estudando os capacitores, quando a corrente só tem um caminho possível para percorrer o circuito, esse circuito está em série. Então essa primeira associação aqui, ela está em série. As lâmpadas estão ligadas em série. Cada lâmpada aqui vai representar para a gente uma resistênciazinha. Quando a corrente tem mais de um caminho possível, que é o caso que está acontecendo aqui nessa associação da direita, a gente diz que a montagem, que a associação está em paralelo. Tá? Então isso é o primeiro ponto, é o que a gente precisa identificar. Se eu tenho um circuito em que a corrente tem um único caminho possível para passar, a associação está em série. Se eu tenho um circuito em que a corrente tem mais de um caminho possível, 2, 3, 4, seja lá quantos forem, a associação está em paralelo. E o terceiro tipo, que é a associação mista, é quando no mesmo circuito a gente tem a junção desses dois. Eu tenho um trecho do circuito que está em série, um trecho do circuito que está em paralelo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Quais são as características da associação em série? Tá? Então, uma vez que eu identifiquei que o meu circuito está em série, que a corrente só tem um caminho para passar, quais que vão ser as características? O que eu tenho que saber para eu conseguir resolver o meu exercício? Primeira característica fundamental é essa daqui. Ó. Numa associação em série, a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Ou seja, se a gente pegar aqui nesse esqueminha, a corrente que está passando nessa primeira lâmpada aqui é a mesma que passa na segunda lâmpada. Tá? Se tivesse uma terceira em série, seria a mesma. Então, a corrente ela tem o mesmo valor em qualquer ponto do circuito. É a primeira característica importante. Eu vou destacar as características principais aqui, tá, gente? Segunda característica, quando a gente tem duas ou mais resistências associadas em série, ali está representando por lâmpada, pessoal, mas cada dispositivo que a gente utiliza no nosso circuito, ele simboliza um resistor. Então, uma lâmpada, um chuveiro, tudo aquilo que está ligado no meu resistor, no meu circuito, vai representar uma resistência ali. Então, quando eu tenho vários equipamentos ligados, ou quando eu tenho vários resistores associados em série, eu posso substituir todos aqueles dispositivos que estão ligados ali, todos aqueles resistores que estão ligados ali por um único, chamado de resistor equivalente. Então, aqui eu tenho um circuito com o meu gerador, né, que está aqui embaixo, estabelece uma força eletromotriz ali, e dois resistores R1 e R2 associados em série. Observe que a corrente só tem um caminho para passar aqui. Ó. Então, eles estão em série. Eu posso trocar esses dois resistores aqui por um único chamado de resistor equivalente.
Tá? Poderiam ser 3, 4, quantos resistores a gente tivesse. Tá? Na associação em série, a resistência equivalente, que é aquele resistor que pode substituir todos que estão associados em série ali, essa resistência equivalente vai ser dada por essa expressão aqui. Olha. É só somar todo mundo. Então a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4, quantos R's a gente tiver associados ali. Tá bom? E a terceira característica importante é essa daqui da diferença de potencial. Que a diferença de potencial que o gerador fornece, ela se subdivide entre todos os resistores que estão ali associados. Então, por exemplo, aqui nesse resistor R1, eu vou ter um U1, que é uma diferença de potencial que vai ficar aqui nesse resistor. No R2, eu tenho uma diferença de potencial U2. Se eles forem iguais, a diferença de potencial total que a bateria está fornecendo vai se dividir igualmente entre eles. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um R1 e um R2 iguais e que a bateria fosse de 12 volts. Cada um desses resistores teria 6 volts, desprezando, claro, a resistência interna do gerador. Né? Mas nem sempre eles são iguais. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer esses cálculos, a gente vai ver depois como fazer isso aí usando a primeira lei de Ohm. Então, o que importa para a gente é que na associação em série, isso aqui tem que saber. Tá? Essas três características aqui. Numa associação em série, a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Eu posso trocar todos os resistores que estão associados em série por um único, chamado de resistor equivalente, que vai ser dado pela soma das resistências que estão ali. E a diferença de potencial total, U, que a bateria fornece, ela vai ser dividida entre todos os resistores que estão ali, de forma que quando eu somar a diferença de potencial em cada um dos meus resistores, eu obtenho a diferença de potencial total que a bateria fornece. Beleza, essas são as três características da associação em série. Quais são as características de uma associação em paralelo? Então, como a gente viu, associação em paralelo, a corrente tem mais de um caminho possível para percorrer o circuito. Olha, quando essa corrente I sai daqui do polo, corrente convencional, mais uma vez, sai do polo positivo do gerador, na hora que ela chega aqui, nesse ponto A, ela tem duas possibilidades de caminho. Ela pode passar pelo R1 pelo R2. Na verdade, o que acontece é que ela divide. Uma parte vai para o R1, outra parte vai para o R2. De qualquer forma, ela tem mais de um caminho possível ali. Então, esse circuito está em paralelo. Quais que são as características da associação em paralelo? Eu já vou vir aqui para o final. Olha. Primeiro, numa associação em paralelo, a corrente se divide agora. Tá? Então, a corrente I, é fácil até a gente perceber isso aqui. Né? Olha, essa corrente I que chega aqui, ela vai dividir. Uma parte vai para o R1, outra parte vai para o R2. Então, diferentemente do que acontece no circuito em série, a corrente ela vai se dividir. Você tem dois resistores, uma parte vai para o 1, outra parte vai para o 2. Se eu tenho 3, vai ser uma parte para o 1, uma parte para o 2, uma parte para o 3, de forma que, se a gente somar as correntes que estão passando em cada um dos resistores, a gente obtém a corrente total do circuito. A diferença de potencial agora é a mesma para todo mundo. Então, se a bateria está fornecendo 12 volts, tanto o R1 quanto o R2 estão submetidos a esses 12 volts. Tá? Então, na associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. E aqui também a gente pode trocar esses resistores que estão associados em paralelo por um único chamado de resistor equivalente. Só que aqui a fórmula de cálculo ela é diferente. Tá? Se a gente tiver 3 ou mais resistores associados em paralelo, a formulazinha que a gente vai estar utilizando para calcular a resistência equivalente é essa daqui. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí tem aquela história de ter que tirar um mínimo múltiplo comum, tá? Como a gente já viu lá para os capacitores, né? A mesma ideia aqui. Só que trocou, né? Inverte. Aqui as características da associação em paralelo dos resistores era da série dos capacitores e vice-versa. Tá? Então aqui estão as características que a gente precisa saber de uma associação em paralelo de resistores. A corrente se subdivide entre todos os resistores que estão ali associados, a diferença de potencial é a mesma em todos os resistores, e para eu calcular a resistência equivalente eu vou usar essa expressão aqui. Agora, a gente tem uma simplificação. Né? Quando forem apenas dois resistores associados em paralelo, eu posso usar essa formulazinha aqui que é muito útil. É o produto dividido pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só que aquele detalhe, eu só posso aplicar essa expressão aqui
se forem 2 resistores apenas. Agora, um caso mais raro aí, mas que pode aparecer também, é se a gente tiver vários resistores iguais associados em paralelo, basta pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de resistores que estão associados em paralelo. Né? Nem sempre os resistores são iguais, mas se forem, a gente pode usar essa simplificação aqui. Tá? Então essas são as características da associação em série e paralelo separadamente. Pensando na nossa casa, né, a gente conclui que já que a gente consegue, se a gente pegar aqui um circuito em paralelo, olha só, eu posso perfeitamente colocar uma chave aqui nesse R1, abrir esse circuito aqui, a corrente deixa de passar pelo R1, mas ela continua passando pelo R2. Então, num circuito em paralelo, eu consigo desligar uma parte do circuito e deixar a outra ligada. Já no circuito em série, não, porque no circuito em série eu só tenho um caminho para a corrente. Então, se eu abro uma parte do circuito, eu desligo esse circuito inteiro. Como dentro da nossa casa a gente consegue desligar alguns equipamentos e deixar outros ligados, a gente conclui então que os equipamentos dentro da nossa casa eles estão ligados em paralelo. Porque a gente consegue, por exemplo, apagar uma luz e deixar outra ligada. Eu consigo desligar o chuveiro e deixar a televisão ligada. Então, todos esses equipamentos estão ligados em paralelo dentro das nossas casas para a gente conseguir fazer isso daí. E para encerrar, então a gente tem a associação mista. O que é uma associação mista? É uma associação onde a gente vai achar resistores ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo, como esse esqueminha que está aqui embaixo. Eu tenho o R1 e o R2 ligados em paralelo, depois o R3 e o R4 estão em série. Aqui no R1 e no R2 a corrente tem 2 caminhos possíveis, já no R3 e no R4 ela tem apenas um caminho possível. Então, isso daqui é um exemplo de uma associação mista. Como que a gente vai trabalhar com uma associação mista? Bom, a gente tem que ir por partes. Não existe uma regra, assim como a gente já fez nos capacitores, a gente tem que ir por partes. Nesse caso aqui, eu resolveria primeiro esse paralelo aqui, olha, como são 2 apenas, eu poderia fazer, para calcular a resistência equivalente, claro que a gente está falando aqui, eu poderia fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Feito isso, eu substituiria esses 2 aqui por um único, que ficaria em série com o R3 e o R4. Daí seria só somar tudo. Tá? Então, na associação mista, a gente vai estar feito aqui, olha, resistência equivalente entre o resistor R1 e o R2. Aqui ele já até calculou do R3 e o R4, mas nem precisava, podia ter deixado, tá? Eles, do jeito que eles estão aqui, porque ficaria todo mundo em série, daí seria só somar. Tá? Então, na associação mista, a gente não tem uma regra. Vai depender do circuito. Eu posso começar pela parte que tem em série, eu posso começar pela parte que tem em paralelo. O fato é que tem que ir resolvendo por partes. Ok? Então, essas são as características da associação em série e em paralelo. É isso que a gente tem que guardar, é isso que a gente tem que saber, é isso que nós vamos usar nos nossos exercícios aí. Tá bom? A parte de associação de geradores a gente fala numa próxima aula, para não ficar muito extenso aqui. Então tá bom, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.